Então, assim, sou formado aqui pela universidade mesmo, pela Unesc, fiz mestrado em engenharia química na UFSC e ano passado eu concluí meu doutorado em engenharia química também. Aí, nesses aí, mestrado e doutorado e tal, sempre nos trabalhos que eu desempenhei, sempre teve o estudo cinético. Tá? Então, é uma coisa bem de engenharia química mesmo. Então, estudar cinética química, espero que no final da disciplina tenha sido bem, vamos dizer assim, gratificante e prazeroso para vocês. Acho que se eu conseguir despertar, né, em vocês essa, essa paixão aí pelo estudo da cinética, eu vou estar bem contente e vou me sentir aí realizado por eu ter esse objetivo pessoal aí de introduzir vocês, né, nesse mundo que é o coração da engenharia química. Tá? Então, nós vamos entrar no coração dessa, desse mundo aí da engenharia. E aí, para começar aqui o primeiro slide, eu coloquei uma frase, né, que está no nosso livro texto. Tá? Então, já vou apresentar para vocês também o livro, a disciplina, na hora que eu vou apresentar a bibliografia. E uma curiosidade desse livro, né, é que no início de cada capítulo desse livro tem uma frase. Né? E essa frase, ela, às vezes, né, de alguma forma, ela tem uma subjetividade com relação ao conteúdo que vai ser abordado no capítulo. Então, tu abre a primeira página do capítulo, tem ali uma frase de algum engenheiro químico, de algum cientista, né? E, e aí ela tem uma relação forte com o que vai ser abordado no capítulo. E essa é uma das frases que eu acho que ela está no capítulo 3, se não me engano. E ela é muito. Quando eu li, eu disse, que bacana essa frase. Essa cinética é a maneira da natureza evitar que aconteça tudo de uma única vez. Então, cinética é isso. Se não houvesse cinética, se as coisas não tivessem um tempo para acontecer, pela termodinâmica, as coisas já estariam todas em equilíbrio. Né? Então, vocês vão estudar lá em termodinâmica o equilíbrio químico, né? Que é um postulado termodinâmico, né? Que as coisas tendem ao equilíbrio. E, né, para que se atinja o equilíbrio, a termodinâmica não diz quanto tempo vai levar. É o papel nosso, que engenheiros aí, que estudamos cinética, avaliar quanto tempo as reações levam para acontecer. Tá? Então, essa é a maneira da natureza evitar que tudo aconteça de uma única vez. Por que isso? Olha só. Algumas coisas são muito rápidas, né? Então, uma explosão. Lembra daquela explosão que teve ano passado lá na. Esqueci agora o país. Puta merda, esqueci o país. Foi Beirute, o nome da cidade. Não vou lembrar agora. Mas uma coisa muito instantânea, né? Muito rápida. E aí eu boto um paralelo ali, a formação do petróleo. Né? Milhões de anos para se formar. Então, experimenta acender uma centelha numa refinaria de petróleo e ver o quão rápido quão rápida a reação química da combustão ali vai ser. Agora, tenta fazer de novo o petróleo, né? Quantos milhões de anos vai levar? Então, cinética é isso. E o nosso objetivo aqui como engenheiros, né, é conseguir contabilizar essa velocidade com que as coisas acontecem numa equação. Né? Então, vamos estar sempre atentos à formação de uma equação capaz de descrever a velocidade de uma reação. E aí, uma equação que descreve a velocidade de uma reação, ela tem que levar em conta os fatores que afetam a velocidade de uma reação. Tá? Então, é por aí o caminho, né, que nós vamos trilhar. Deixa eu... Professor, Opa, não tá apresentando ou não? estou apresentando. Não está passando? Não, é que na verdade não tá apresentando. Acho que quando começa a gravar, ele sai da apresentação automático. Perdão, perdão. Ninguém ia falar nada, eu ia ficar igual um pateta aqui. Já tá há um tempo, já tá há uns 3 minutos, eu acho. É. Então, vamos lá. Ó.
Então, esse aqui foi o slide, aquela frase que eu falei. Né? Deixa eu botar aqui. Acho que a hora que eu apertei, então, em gravar, saiu da apresentação. Então, essa aqui é aquela frase que eu falei, não vou falar tudo de novo. Aí aqui eu estava mostrando a explosão, estava mostrando o petróleo, e agora eu fui para o histórico. Estão vendo o histórico? Sim. Beleza, então vamos tentar reiniciar aqui o café aqui. Então, onde é que começou esse negócio, esse estudo aí? 1864, tá? É a data. Então, eles foram os primeiros caras, esses dois aqui, esse Peter e esse Gutenberg aqui, Gutenberg. Eles foram os pioneiros aí para desenvolver a cinética química com a chamada lei da ação da massa. Então, a primeira coisa que foi percebida, né, foi a seguinte: a velocidade de uma reação química ela é proporcional à quantidade de substâncias que reagem. Então, é isso. Uma primeira coisa que foi percebida é o seguinte: mais substância química, mais reação. Mas isso é uma coisa muito incipiente ainda, então 1800. Faltava fazer o postulado, né? E o postulado é o seguinte: a velocidade de uma reação ela é diretamente proporcional ao produto das concentrações molares dos reagentes para cada temperatura elevada a expoentes experimentalmente determinados. Tá? É isso que diz a lei da ação das massas. Quanto mais concentrado, mais rápido. Né? A velocidade é proporcional ao produto das concentrações. Então, quanto maior a concentração, mais rápido. Como escrever isso, traduzir essa frase aí numa equação? Como? Ó, velocidade. Então, V, ainda não apresentei a velocidade de reação, então, velocidade. Ela é diretamente proporcional ao produto das concentrações do reagente. Então, vou botar assim, ó, concentração do reagente 1 vezes a concentração do reagente 2 para cada temperatura. Então, tem que ter alguma coisa aqui, uma função da temperatura, elevada a expoentes experimentalmente determinados. Então, essas concentrações aqui tem que ter expoentes. Então, tem que ter um expoente aqui, vou chamar de alfa, e o outro expoente aqui que eu vou chamar de beta. Então, pelo postulado é uma coisa assim, a velocidade de uma reação. Veja que eu li uma frase e tirei uma equação. Olha a engenharia aí. Está fazendo conta do nada. O que acontece? Quanto? Qual é a tradução do mecanismo, né, do que a gente está querendo fazer aqui? Né? Quanto menor a concentração, menos colisões entre as moléculas. Para que aconteça uma reação química, é necessário que as moléculas colidam umas com as outras. Esse choque, né, entre as moléculas, aliado à força eletromagnética que elas têm, né? Então, quando uma molécula bate na outra, essa força eletromagnética ela é perturbada e aí tem a formação de uma nova molécula. Basicamente é isso. Agora, vocês têm que concordar comigo o seguinte: se eu tiver poucas colisões, eu vou ter pouca reação química. Agora, se eu tiver um ambiente com altas concentrações, o número de colisões entre as moléculas vai ser maior. Automaticamente, a velocidade da reação, a velocidade com que as coisas vão acontecer, vai ser maior. Por isso, quanto maior a concentração aqui, maior a velocidade ali. É isso que está sendo expresso aí. Bom, e a temperatura? Quanto maior a temperatura, né, mais agitadas vão ser as moléculas, mais colisões, maior a velocidade. Então, quanto maior a temperatura, mais agitadas as moléculas, mais velocidade. Certo? Então, basicamente, a gente está fazendo um paralelo aí para
para o primeiro conteúdo. Já vamos chegar ali nos conteúdos que nós vamos abordar. Estou só fazendo um histórico introdutório aqui para a gente chegar no plano de ensino. Então, como é que veio o negócio, né? Em 84, esse Van't Hoff aí, ele ganhou o Nobel de Química, né? Esse prêmio Nobel, a gente pode até falar sobre ele, se alguém não conhece, com certeza já ouviu falar, né? Mas ele é um prêmio, né? E assim, o cara que instituiu essa premiação era da nossa área. Então, você deve, quem não sabe, né? Vou falar talvez aqui, você já saibam, né? Esteja, não é o foco, mas, né? Alfred Nobel, né, foi o cara que, o engenheiro aí que descobriu o trinitrotolueno, que é o cara do TNT, né? E ganhou muita, muita grana com isso. Ficou multimilionário aí com a venda desse produto. E ele chegou no fim da vida dele, parece que ele não tinha esposa, não tinha filhos e nada. E ele começou a refletir em toda aquela grana que o fruto, né, do trabalho da vida dele tinha sido para a morte, né? Porque estava sendo usado aqui a dinamite, né? O TNT, né? Da dinamite estava sendo usado na guerra na época. Lá ele estava vendo que aquilo que ele tinha, que ele havia criado durante a vida dele tinha se transformado em uma coisa para guerra. E aí ele pegou, não tinha herdeiros, né? Não tinha para quem deixar toda a grana. Ele pegou a grana dele e colocou no instituto o nome dele. E aí essa grana era muita grana, rende juro, e ele botou naqueles bancos suíços que são lá seculares, né? E aí, ao longo do ano, o que rende de juro, aquela fortuna dele, ele divide, o valor que foi rendido em juros é dividido em prêmios. Prêmios para quem? Para as pessoas que são extraordinárias em fazer algum serviço para a humanidade. Então, tem lá o Prêmio Nobel de Química, o Prêmio Nobel de Física, o Prêmio Nobel da Paz, né, que é super importante. E aí, claro, todo ano vocês podem perceber que o prêmio muda o valor, né, que é justamente isso, né, o juro que rende lá a fortuna do cara, ele, cada ano tem um valor diferente, né, não é uma coisa constante, mas é sempre uma quantia expressiva. E aí essa foi a maneira que ele encontrou aí de tentar melhorar o mundo. Foi uma sacada para mim que eu achei genial. Então, ganhar um prêmio Nobel é, sem dúvida, o maior reconhecimento que se pode ter aí na nossa carreira. Mas outra hora eu falo mais sobre como se ganhar um prêmio Nobel, vocês veem que é bem difícil. E aí, esse cara ele ganhou aí, ó, em reconhecimento dos serviços extraordinários que ele prestou pela descoberta das leis da cinética química e da pressão osmótica nas soluções. Então, 1900. Então, faz aí um pouco mais de 100 anos. Né? Depois dele, né, a gente viu o seguinte, que é o que nós vamos estudar nessa disciplina. A cinética química lida com a determinação experimental das taxas de reações a partir das quais as leis de taxa e as constantes de taxa são derivadas. Então, é isso aqui que nós vamos fazer. E aí, temos 3 eras. Primeiro, é essa onda aí, né, de cientistas estudando o que o Van't Hoff começou lá em 1884. Né? E o que os caras fazem? Buscando leis gerais das reações químicas e relacionando a cinética à termodinâmica. Então, tem essa relação direto com a termodinâmica. Depois veio uma onda que foi a onda Semenov-Hinshelwood, que nós vamos ver na segunda parte da disciplina, que é estudar mecanismos de reação. Então, aqui é a primeira parte da disciplina. Aqui, segunda parte. E aí tem agora essa terceira, que agora assim, seria
é que eu vou dizer para vocês, o top das galáxias lá, né? Que são os estudos das redes de reação química. Que aí esse aqui já está, seria o tem de mais atual. Né? Bom, deixa eu só silenciar meu celular aqui. Bom, plano de ensino. O que nós vamos estudar esse semestre? Vamos estudar o seguinte. Primeiro, nós vamos ver a ementa, né? A ementa diz o seguinte: cinética das reações homogêneas. Cinética das reações homogêneas. Primeiro tópico. O que é uma reação homogênea? Acontece em uma única fase. Então, quando a gente fala homogênea, é porque tem uma fase. Heterogênea, mais de uma fase. Então, reação homogênea, uma fase. Obtenção e análise de dados cinéticos. Tá? Então, vamos estudar isso aqui direto. Tá? Então, isso aqui é a coisa mais importante. Como obter e como analisar. Então, vou ensinar vocês a fazer o experimento, como fazer o experimento e como, a partir daquele experimento, analisar os dados. Depois, isso aqui é a primeira parte da disciplina. Tá? Depois, nós vamos estudar catálise heterogênea. E aí o bicho pega, porque aqui nós vamos estar assim, com uma especificidade dentro da engenharia química muito grande e, assim, é coisa que só o engenheiro químico mexe. Então, nós vamos estudar catálise heterogênea, a segunda parte da disciplina, que é muito, muito importante. Vou deixar para quando a gente chegar lá, eu mostrar a beleza desse negócio aqui, que são as cinéticas de Langmuir, de Eley-Rideal e outras, tá? E aí também a gente tem na ementa outro tipo de cinética, né? Com relação ao crescimento celular, por exemplo, cinética de Monod, né? O pessoal da engenharia bioquímica aí, que gosta de fazer cerveja, esse tipo de coisa. Cinética de polimerização e cinética do núcleo não reagido. O que acontece? Vai faltar tempo para a gente ver todos esses tipos de cinética. Então, a gente poderia fazer esse curso aqui ser o semestre inteiro exclusivo de cinética, porque o mundo aqui é muito grande. Eu sou adepto da filosofia que menos é mais. Se vocês saírem da disciplina sabendo obter e analisar dados cinéticos, de reações homogêneas e de reações heterogêneas, eu já me dou por satisfeito. Claro, lá no final do semestre a gente vai, eu vou procurar abordar em uma ou duas aulas aí, outros tipos de cinética e como abordar cinética de crescimento celular. Mas isso, claro, vocês vão ver também na disciplina de engenharia bioquímica, né? E outros tipos de cinética, como, por exemplo, de polimerização ou de núcleo não reagido, vocês vão ver bastante na disciplina de reatores. Tá? Essa é uma disciplina, tá, que é uma introdução às disciplinas de reatores. Então, a disciplina de cálculo de reatores 1 e cálculo de reatores 2 precisa da disciplina de cinética. Tanto é que o livro que nós vamos utilizar é o mesmo livro. Tá? Já vou mostrar ali. Então, nós vamos começar a usar o livro de reatores. O objetivo geral dessa disciplina é o seguinte: eu quero botar para vocês aí uma compreensão clara, né, dos fundamentos de engenharia das reações químicas. Então, assim, ó, engenharia das reações químicas. Quando tiver aí uma nova grade curricular, eu vou propor mudar o nome da disciplina de cinética química para engenharia das reações químicas e botar mais crédito. É bem mais chique falar engenharia das reações químicas do que falar cinética, mas tudo bem. Por quê? Por que engenharia das reações químicas? Porque nós vamos ir para conceitos cinéticos avançados, tá? Não é coisa, vamos dizer assim, trivial. Você já deve ter tido alguma coisa de cinética química, acho que lá nas químicas gerais, lá, química geral 1 ou 2, o professor deve ter falado alguma coisa lá. Só que nós vamos aqui, né, ir fundo na cinética, tá? Mas não tão fundo assim, mas um pouco mais avançado, deixando vocês, né, com informações essenciais para o projeto de reator, que vão ser abordados aí nas disciplinas de cálculo de reatores 1 e 2. É por isso que eu falei que tem essa disciplina, ela é dividida aí em duas etapas. Uma para a parte de reações homogêneas
que são, que vocês vão utilizar lá em reatores 1, e a segunda parte para reações heterogêneas, que vocês vão utilizar em reatores 2. Tá? Quais são os objetivos específicos da nossa disciplina? Eu quero introduzir para vocês o conceito de velocidade de reação, né? Quero introduzir para vocês o conceito de conversão e lei de velocidade. Quero permitir o desenvolvimento da estequiometria com os mesmos formalismos, né, utilizados em cálculo de reatores. Então, a maneira como a gente vai fazer as coisas aqui nessa disciplina tem alguns formalismos, né, maneiras de abordar, né, que não é de qualquer jeito. Vou fazer exatamente como vocês vão ver na disciplina de reatores. E aí não fica aquela coisa, lá em cinética era uma coisa, aqui em reatores é outra. Tal. Às vezes a pessoa não enxerga porque foi abordado de outra maneira. Então o formalismo é o mesmo. Agora, eu quero também ensinar vocês a obter e analisar os dados cinéticos, tanto das reações homogêneas quanto das reações heterogêneas. E aí fazer uma introdução à cinética microbiana e outros tipos de cinética. Então, vou ter aqui esses objetivos. Como é que nós vamos fazer isso? Aqui o nosso cronograma. Então, olha só, hoje vou apresentar o plano de ensino, estou apresentando ele para vocês, e vamos definir o que é velocidade de reação. E eu já vou começar a falar rapidamente aqui sobre lei de Arrhenius, que é o conteúdo da aula que vem. Tá? Na aula que vem nós vamos falar de lei de Arrhenius e vamos definir conversão. Tá? Então, na aula de hoje, a gente não se alongar muito, eu falo aqui da lei de Arrhenius. Depois, na aula do dia 20, que é aqui, teoricamente, nós já vamos estar na presencialidade, né? Daqui para frente, presencial, vou dar um pezinho aqui de presencial. Nós vamos estudar métodos de análise de velocidade. E aí, nós vamos ver o método diferencial e o método integral. Então, nós vamos estudar derivadas. E aí, nós vamos ver o método gráfico, o método polinomial, o método das diferenças finitas, nós vamos ver o método integral. Depois, nós vamos fazer mais uma aula sobre análise de dados quando eu tenho dados de pressão em função do tempo. Aí, nós vamos fazer a primeira prova. Então, a primeira prova, marcada aí para dia 24 de abril. Claro, se vocês não se sentirem seguros ao longo dessas aulas aqui, a gente pode fazer mais uma aula aqui. O interessante é vocês saírem sabendo. O objetivo principal aqui é a aprendizagem. Então, para vocês se prepararem para por volta do dia 24. Caso não seja possível, mas seja necessário fazer mais uma aula e tal, a gente faz, não tem problema nenhum. Tá? Então, vamos se organizando, mas vamos já estabelecer essa data aqui. Tá? Aí dia 1º de maio é feriado, né? Tá cheio de feriados aí. Né? Tem esse aqui é Páscoa, aqui é Dia do Trabalhador, e dia 5 de junho caiu o nosso lá, o Corpus Christi. Bom, aí terminamos a primeira parte da disciplina, fizemos a primeira prova, e aí a gente vai para o mundo das reações heterogêneas. Né? E aí nós vamos estudar reações heterogêneas. Eu botei ali 1, 2, 3, 4, 5, 6 aulas sobre reação heterogênea. Tá? Então aqui nós vamos estudar um capítulo do livro, e aqui nós vamos estudar outro capítulo. Quais são os capítulos? Qual é o livro? Bom, nós temos o livro da Biblioteca Virtual, tem um livro lá online para vocês pegarem remotamente, e tem um livro físico. E eu acho mais bacana ter um livro físico, não sei porquê, mas esses livros virtuais aí, claro, tem várias vantagens aí e tal, mas estar com o livro na mão eu acho sempre melhor. Mas, claro, vou deixar em aberto e vou mostrar os dois para vocês. Tá? Então, basicamente é isso. E aí, para fechar os outros encontros, eu tem aqui 8, 9 e 10. Tem 3 aulas aí, uma atrás da outra, para fechar a carga horária. Mas aí, quando a gente chegar no final da disciplina, a gente vê como fazer para fechar a carga horária. Eu vou mostrar para vocês outros tipos de cinética. Tá? Então, aqui seriam outros tipos.
Eu já me dou bem por satisfeito se vocês saírem sabendo bem as reações homogêneas, cinética de reações homogêneas e cinética de reação heterogênea, tá? Qualquer dúvida, abre o microfone aí e dá um toque, porque eu não estou enxergando vocês. Tá? Como é que eu vou passar isso aí para vocês? Então, aulas expositivas e aulas de exercícios. Tá? Então, nós vamos ficar fazendo exercício aqui do começo até o fim da disciplina. Basicamente é isso. Exercício atrás de exercício. E aí eu tenho uma outra estratégia para usar com vocês, que são os chamados módulos computacionais. Nós vamos usar na segunda parte da disciplina esses módulos computacionais que são, tá lá no plano de ensino, se vocês quiserem dar uma espiadinha, que eles fazem parte do livro. Né? Então, o nosso livro ele é um livro, que eu ainda estou falando do livro, o livro não disse ainda qual é, já vou mostrar. Ele tem uma parte interativa do livro, que qualquer um pode acessar. E aí, lá dentro dessa parte interativa, tem aplicativos. Tá? Eles chamam de módulos computacionais, mas são, na verdade, aplicativos. Como assim aplicativos? Bom, um aplicativo de celular, só que ele só funciona no computador. Tá? Então, a gente instala esse aplicativo e a gente tem condição de fazer exercícios, exemplos bem bacanas. Assim, é uma coisa que eu faço durante uma aula lá que é bem legal. A gente vai utilizar esses modos computacionais aí. Como é que vai ser a avaliação e quais são os critérios? Bom, vamos voltar aqui. Vocês têm que ter duas avaliações individuais, e elas estão colocadas aí, dia 24 e dia 24 de abril e dia 26 de junho. Precisa de uma terceira nota. Como é que vai ser a terceira nota? Bom, uma maneira da gente abordar todo o conteúdo com bastante tempo, com tranquilidade, com calma, né, eu tirei uma terceira avaliação daí, porque com isso sobra um encontro. Né? Então, fizemos duas avaliações só, e aí me sobra ainda um encontro para a gente fazer essa disciplina com bastante calma, com bastante tranquilidade. E aí, como é que vai ser a terceira nota? Da seguinte forma, toda aula, eu vou passar, depois da aula, uma atividade para vocês fazerem. Hoje já vai ter uma. Mas toda aula, professor, vai ser uma atividade difícil, vai levar tempo, tá? Não, vai ser uma coisa rápida de vocês fazerem, tá? Não é nada absurdo, tal. Nós vamos resolver exercícios durante a aula e eu vou passar um exercício semelhante ao que a gente viu na aula para vocês fixarem o conteúdo e esse exercício, ao longo do tempo, ao longo da disciplina, vai servir como uma nota, tá? Então, hoje eu já vou mandar um exercício para vocês fazerem, vão levar pouco tempo, eu imagino, e aí vocês postam. O que acontece? Para o caso do pessoal de Torres ali, que comentou, que eu esqueci o nome agora, João e Gustavo, eu acho, vai servir para eles também como forma de presença. Para os demais, vai servir como nota. Para o João e para o Gustavo ali, acho que é João e Gustavo, vai servir, além da presença, de contabilizar a presença, vai servir também como avaliação. Eu vi que deu um barulhinho no chat. Vamos ver se já surgiu a primeira dúvida. Não, foi eu aqui, ó. Eu levantei a mão ali, tem a função do Google Meet. Eu Fala, queria perguntar, porque agora eu vou ter que sair às 10 horas no compromisso, eu acho que consigo voltar mais tarde, mas eu já vou perguntar agora. A questão de prova, como é a aula híbrida, como é que vai funcionar? A prova. A prova vai ser uma surpresa. Não, assim, ó, tu vai fazer a distância, né? É, Então eu vou ter que pensar ainda como é que nós vamos fazer. tá. Pensar, tá? Tá, não, Até tranquilo. chegar lá, vou deixar sedimentar um pouco, não vamos estabelecer agora. Mas as provas são individuais de qualquer forma. Mas eu vou Certo. pensar numa maneira que seja justa, Gustavo, justo, Beleza. para todos, tá? Para quem vai estar na sala e para quem vai estar em casa. Vamos Certo, fazer certo. tentar contabilizar isso aí de maneira a ser. Claro, o objetivo é que vocês saiam aprendendo, então isso é o norte, tá? O objetivo não é ferrar com ninguém, nada disso, tá? Então fiquem tranquilos com relação a isso, certo? Certo. Mas daí se tu vai sair às 10, deixa eu ver, falta 5 minutos. Fica de olho que lá no Moodle já tem uma atividade para a semana que vem, tá?
Então, Beleza. posta... Não é que eu vou ter a reunião da empresa que não posso faltar, Não, mas vamos ver se não, acaba rápido. Daí eu... vai tranquilo, a aula tá gravada, depois pode fazer ali, ver o conteúdo que eu vou abordar daqui para frente. Tá? Certo. Beleza. Vamos lá. Voltando. Deixa eu ver aqui, né? Então, beleza, eu estava falando dos critérios de avaliação. Então, 2 avaliações, e aí, cada aula é uma atividade. Então, hoje já vou dar uma atividade, semana que vem vou passar outra, e ao longo de cada encontro, a gente faz um exercício, aborda o exercício, e eu passo outra atividade. Mas como é que vai funcionar essas atividades? Ora, nós vamos estudar análise, obtenção e análise de dados cinéticos. Então, eu vou pegar uma série de dados cinéticos, nós vamos tirar a lei de velocidade, ou seja, vamos sair, quando eu falo lei, não estou falando de lei de congresso, essas coisas, não, estou falando de uma equação. Então, quando a gente fala de modelo, quando a gente fala de lei em engenharia química, a gente está falando de uma equação. O objetivo, né, nosso, a partir dos dados cinéticos, é sair de lá com uma equação que expresse a velocidade da reação química. E aí o que eu faço? Nós vamos lá, analisamos, pegamos uma série de dados experimentais, analisamos, tiramos uma lei de velocidade, uma equação, e aí a atividade para vocês é geralmente eu passo outros dados cinéticos, outra reação química, e vocês têm que fazer o mesmo procedimento para ver se vocês estão conseguindo obter esses dados cinéticos, analisar esses dados cinéticos, obter, eu vou ensinar vocês também. Então, basicamente é isso. Então, toda aula, uma atividade, vocês postam, vale uma notinha que vai somar 10 pontos lá no final, que é a terceira avaliação. Ok? Todo mundo de acordo com isso? Ninguém fala nada aí, ó. O gato comeu a língua? Ó, só o João botou de acordo, tá, beleza. Ah, tá, eu não estava olhando o chat, perdão. Tá todo mundo respondendo. Desculpe. Beleza. Então, falei dos critérios de avaliação, falei como é que vai ser a aula, falei da avaliação processual. Então, vai ter uma avaliação processual. E aí, vou apresentar para vocês agora o nosso livro. Então, assim, toda engenharia tem um livro. Tá? Então, quem faz engenharia, sei lá, engenharia civil, tem lá o livro da engenharia civil. Quem faz engenharia de materiais, tem o livro lá da engenharia de materiais. Quem faz engenharia ambiental, tem o livro, tem vários livros, né? Mas sempre tem aquele livro que é o livro coração é o livro da cabeceira do engenheiro químico. Então, tem vários livros na engenharia química, mas aquele que é o principal, que é o nosso livro, é o livro que o engenheiro civil nem sabe que existe, o engenheiro ambiental não sabe que existe, o engenheiro de petróleo não sabe que existe, é só a gente. É o nosso livro, que a gente usa na cabeceira da cama, do lado da Bíblia. E esse livro, ele foi escrito na universidade, pelo professor da Universidade de Michigan. Tá? A Universidade de Michigan, dos Estados Unidos, ela é a universidade que é referência mundial em engenharia química. Tá? Então, ela é tão top quanto Harvard, quanto o MIT. Ela é a Universidade de Michigan é, sem dúvida, a maior, assim, se a gente fosse pontuar, estaria em primeiro lugar, assim, no top da engenharia química. E aí tem um professor de lá, que é esse cara aqui, o sobrenome dele é Fogler, tá? Então, Scott Fogler. E esse cara escreveu um livro que se chama Elementos de Engenharia das Reações Químicas. Esse aqui é o nosso livro. É o livro mais importante aí, sem dúvida. Se perguntar, sabe qual é o livro mais importante da engenharia química? Esse aqui. Ah, mas e o livro de termodinâmica? Do Van Ness? Também é importante, mas tem outros livros de termodinâmica. Ah, tem outros livros de cinética tão avançados? Tem o concorrente dele, que é o Levenspiel. Aí tu pega o livro do Levenspiel, é bom.
é ótimo. Só que esse Levenspiel é como se fosse um... Vou pegar aí uma comparação, o pessoal que gosta de carro aí. O Levenspiel, ele é um... Sei lá, ele é um... Vou botar numa escala de velocidade. O Levenspiel é uma BMW, daquelas bem moderna, bem caprichada, bem rápida. O Fogler é uma Ferrari. É bom o Levenspiel? É ótimo? Tá louco? É um carro bem bom. Vai onde a Ferrari vai. Mas o Fogler é a Ferrari, é o top. Né? Não tem comparação. Tá? Então essa é a... Dá para andar por aí de BMW, uma vinha conversível? Dá se não for muito grandão, né? Igual aquele cara que andou, comprou o carro lá e não testou. Mas dá para andar por aí de Mercedes conversível. Mas é muito melhor andar de Ferrari. Então nós vamos utilizar sim o livro que vocês, eu espero que vocês gostem dele tanto como eu gosto. Tá? E aí nós temos as bibliografias complementares que também abordam o cinético, eu botei aqui algumas. Mas nós vamos ficar no Fogler. Então, vou apresentar para vocês o livro do engenheiro químico, que é o livro que vocês têm que levar para a profissão de vocês, se vocês forem para a área de cinética, obviamente. Mas, sem dúvida, é o livro que vocês vão utilizar nessa disciplina e vão utilizar nas disciplinas de cálculo de reatores 1 e 2. Então, tá aqui ele, com a capinha dele. Né? Esse livro ele está na quinta edição, se eu não me engano, já. E agora eles fizeram um outro livro, que é o livro online, que é só o essencial. Tá? Então tá lá o essencial, vou mostrar para vocês. Então tá aqui a capa dele. Esse aqui é a quarta edição. Tem a terceira edição, que é a capa amarela. Tá? Essa é mais famosa, tá? Porque foi a terceira edição com mais tempo. Então eu, quando estudei pela terceira. E aí depois que veio a quarta. E essa quarta edição, né, ela tem algumas coisas a mais do que a terceira, mas também foram retiradas algumas coisas da terceira. Então, dá para a gente ficar usando a terceira e a quarta, porque tem algumas coisas que tem na terceira que não tem na quarta, tem algumas coisas que tem na quarta que não tem na terceira. E aí, dá para usar também o livro online. Vou mostrar para vocês aqui. Eu não sei se vocês conhecem, tem a Unesp tem a biblioteca digital. Não sei se algum professor já usou com vocês. Deixa eu botar aqui. Vocês vêm aqui na biblioteca. Se alguém não sabe ainda, né? Nunca sei se a gente tivesse na aula presencial, você já responderia, não, eu já usei e tal, mas aqui ninguém fala nada. Eu vou mostrando. Ó, então você vem aqui, digita Fogler. E aí, olha só. Quando tem esse cadeadinho aqui do lado do livro, é que ele tem disponível online. E aí tá assim, ó. Cálculo de reatores, o essencial da engenharia das reações químicas. Então é um e-book. Aí vocês clicam no cadeadinho. 45 aqui é a minha senha, teu coisa e tal. Bota as credenciais. Abrir. Vocês fiquem à vontade para interagir comigo, tá? Senão eu fico fazendo um monólogo aqui. E aí não sei se tem alguém ouvindo aí e tal. Atualmente tá todo mundo deitado na cama aí. Não sei. Nosso amigo ali já deve estar na reunião dele também. Tô deitada, mas tô ouvindo. Ah, então, é isso aí que eu quero saber. Daqui a pouco tu vai levantar e pegar o caderno, cara. Eu não sei quem foi que falou. Foi a Ó, é. Vitória. Então, assim, tá aqui o livro, não abriu ainda, mas vocês devem estar vendo a tela aqui, né?
Aí o que acontece? Ele abre isso. Eu não lembro onde é que eu abri o zip da última vez, ele fica memorizado. Né? Então, como se fosse um marcador. Então, aqui, eu vou clicar aqui, não é meus livros. Cliquei errado. Eu estou estranhando que está bem lento aqui essa abertura dele. Ó, essa é a capa. Vou botar aqui continuar lendo. Ele está bem lento. Eu quero mostrar para vocês. Eu vou botar direto na capa para vocês conhecerem. Então, assim, os dois aí de Torres, ó, vocês podem usar esse livro aqui, usar o livro digital, tá? Ó, que bonita a capa. Só que esse aqui é o essencial da engenharia das reações químicas. Então, tem algumas coisinhas que não tem nesse livro que a gente vai utilizar, que está só no livro físico, né, no livro, né, impresso. Só que a gente entra ali no site e consegue baixar esse conteúdo que está faltando, então eu posso passar para vocês sem problema nenhum a parte que está faltando. Tá? Ela tem disponível aí no próprio site do livro. Tá? Depois eu mostro em outra aula o site do livro, para a gente não ficar muito... Então, assim, o que, que nós vamos ver? Nós vamos ver... hoje nós vamos começar a ver o capítulo 3, rapidamente, né? E o capítulo 4 nós vamos ver em uma aula, lá quando a gente for ver dados de pressão em função do tempo, eu venho aqui nesse capítulo 4. Depois, nós vamos para o capítulo 7, e aí nós vamos ficar, a primeira prova, então, né, ela é em cima do capítulo 7, quase que exclusivamente em cima do capítulo 7. Tá? Então, nós vamos estudar todo o capítulo 7, todinho. E algumas coisas do 3 e do 4, tá? E aí, claro, a prova vai ter alguma questão aqui do capítulo 3 e do 4, mas o cerne dela, assim, o que é mais importante, está no capítulo 7. Depois, nós vamos para o capítulo 10, que é a segunda parte da disciplina Catálise Heterogênea, que é Catálise e Reatores Catalíticos, nesse livro, nessa versão digital. Ok? Aí, nós vamos estudar o capítulo 10. Vamos estudar ele todo, tá? Quase todo. Quando chega na parte de projetar o reator, aí eu deixo para a disciplina de reatores. Mas lá no final da disciplina, quando a gente geralmente termina a disciplina chegando na parte de projetar o reator. Um reator catalítico. Né? E aí nós vamos estar estudando catálise, né, na segunda parte da disciplina. Então nós vamos estudar esses capítulos. O que acontece? No livro digital é o 7 e o 10. No livro físico, deixa eu fechar esse aqui. Deixa aberto. No livro físico, que é esse aqui, é o capítulo 5 e o capítulo 10. Esse aqui. Vou botar assim. Capítulo 5 e 10. Horrível essa letra aqui. E aí... Bom, e aí eu quero fazer a proposta de vocês o seguinte. Deixa eu melhorar, ver se eu consigo melhorar isso aqui. Capítulos 5 e 10. Desse livro. E aí, para os alunos que vão estar na presencialidade lá com o livro, nos sábados, eu queria propor que vocês pegassem o livro na biblioteca. Né? Provavelmente esse livro aqui tem um para cada um e vai sobrar um monte ainda, porque o pessoal está fazendo as disciplinas remotamente, então ninguém está pegando o livro. Então nós temos lá um livro para cada um, tranquilamente para vocês pegarem e levarem para a aula. Tá? Então seria bacana se lá na aula do dia 20, que a gente vai fazer presencial, vocês já estivessem com o livro na mão. É bem melhor. E é uma coisa que já vai pegando o hábito. E é uma espécie de saudosismo ao que era o estudo até 2019, né? A gente pegando o livro na mão e tal. Eu acho bem mais eu acredito nessa onda saudosista aí, que agora tudo é vintage, né? As coisas antigas são melhores. Então, para mim,
Já que a gente vai fazer a disciplina presencial, eu acho que vale a pena a gente estar pegando, indo na biblioteca, pegando esse livro e folheando ele e tal, e estudando com ele na mão. Então seria interessante que vocês pegassem esse livro aí lá no dia que a gente for ter aula presencial, depois da aula prática do Emerson lá, vocês passem na biblioteca e peguem ele, fiquem com ele lá, tá? Bem bacana. Certo? Eu vou, na hora que a gente estiver na aula lá, eu vou olhar se vocês pegaram. Agora, vamos começar a estudar esse negócio aí. Como é que um engenheiro químico ele é diferente dos outros engenheiros? Deixa eu ver que horas são. 10 aqui. Eu vou fazer assim, ó, até umas 11 horas, tá? Senão fica muito... Quem está deitado aí já vai estar dormindo, me ouvindo falar. Então, eu vou fazer umas aulas, a aula da semana que vem também não tão longa, né, para vocês não cansarem de mim. Mas vamos lá. Como é que um engenheiro químico ele é diferente dos outros engenheiros? Alguém tem algum palpite? Qual é o nosso diferencial? Alguém sabe? Quando vocês escolheram, vou fazer engenharia química porque o engenheiro químico é diferente do que dos outros? Qual é a nossa competência exclusiva? Quando pensa assim, porque tem coisas que são muito comuns às engenharias, né? Pensa assim, ó, vou pegar um exemplo clássico, a engenharia civil é uma competência exclusiva deles fazer o projeto de edificações lá. Né? O engenheiro civil é o único que faz isso. O engenheiro mecânico, né, ele vai lá e ele tem a exclusividade de projetar, por exemplo, um automóvel, né, ou um equipamento mecânico. E aí? E os outros engenheiros, cada um tem a sua especificidade, né? Agora, a nossa engenharia. Alguém arrisca qual é o nosso diferencial? É engenharia de processos? Quase. Mas o que está no coração do processo? Deixa eu só tirar uma chave que está batendo na porta aqui. O reator? Opa, falou a palavra mágica. Olha só. Cinética química e projeto de reator é o que distingue a gente dos demais. Somente o engenheiro químico é o cara que projeta um reator químico. Não dá para pedir isso para um engenheiro mecânico, por exemplo, fazer o projeto de um reator químico. Vou pegar um engenheiro mecânico, me veio agora, lembrei mais de uma coisa. Uma competência do engenheiro mecânico, projetar um trocador de calor. Só que a gente também projeta trocador de calor. Né? Vocês têm a disciplina de operações unitárias 2, que é praticamente só isso, estudar o projeto de um trocador de calor. Né? Mas o engenheiro mecânico também estuda projeto de trocador de calor. Então, nós temos uma competência em comum com a engenharia mecânica. Agora, quando a gente pega lá projeto de uma coluna de destilação, o engenheiro químico projeta uma coluna de destilação. E aí, o engenheiro de petróleo também faz isso. Então, veja bem, quando chega no projeto do reator químico, né, e o conhecimento de cinética química, somente o engenheiro químico tem. Não tem outro engenheiro que bote a mão nisso. Então, esse é o nosso diferencial, é aí que a gente tem que ser bom. Né? Então, tem que ser top aqui. Né? Por quê? Porque a cinética e o projeto do reator, como eu falei para vocês anteriormente, está no coração, né, da produção de quase tudo. Né? Quase tudo tem cinética, tá? E o reator, obviamente. Então, se a gente pensar numa planta, tá lá o reatorzinho. E aí, o que acontece? Se a gente errar nesse projeto, e aí é a catástrofe, né? Se a gente errar um projeto de um reator químico, isso é fracasso econômico da planta inteira, tá? Então, é uma coisa bem delicada mesmo, tá? Por quê? Porque tem muitos parâmetros envolvidos, tem muitas variáveis envolvidas. E aí, é um baita de um desafio, né, operar de maneira segura e eficiente um reator químico. E operar de maneira segura e eficiente
como eu falei para vocês, é um desafio, é também uma grande oportunidade de trabalho, tá? Por quê? Porque sempre um reator pode ser melhorado, tá? Então, sempre a gente pode fazer uma melhoria ali. E qualquer melhoria, seja uma melhoria de 5, 10%, como é no coração do processo, ela resulta em, geralmente, no dinheiro, tá? Então, a melhoria no reator é uma coisa que, na maioria das vezes, é possível. Claro, a gente tem que desempenhar bastante, saber bastante sobre o assunto, né? Mas é uma oportunidade muito grande de melhorar um processo. Eu botei, por exemplo, o caso onde há reações múltiplas, que vocês vão estudar na disciplina de reatores, né? Muitas vezes a gente tem lá uma formação de um produto indesejado, né? E aí tem maneiras de maximizar o produto desejado e deixar de lado o produto indesejado, né? E aí, então não vou entrar aqui nesses detalhes aqui. Agora, eu quero saber se vocês têm ideia do que afeta a cinética química. Quais são os fatores que afetam? Pode abrir o microfone e falar aí. Fala aí um fator aí. Temperatura. Temperatura, acertou. O que mais? Pressão. Acertou também, ó. E agora? Concentração. Concentração, estão indo bem, ó. E agora? Será que quem é que vai acertar o quarto? Ninguém. Ninguém vai acertar o quarto. Bah. Vou botar mais um fator aqui, então. Alguém quer arriscar? Não. Vou botar mais um. Área superficial. Pensa no sorrisal e no eno, né? Então, quanto maior a área superficial, maior essa taxa de reação. Tá? Então, é bem característico. Estado físico também afeta. Reações em estado sólido são muito mais lentas do que no estado líquido, que são muito mais lentas do que no estado gasoso. Tá? O estado físico importa. Uma outra coisa, catalisador. Catalisador, meu Deus do céu, ele muda a velocidade da reação química de maneira que permite que a gente esteja vivo, para você ter ideia. Né? Reações orgânicas, por exemplo, né, que envolvem a presença de uma enzima, são relacionadas ao funcionamento do nosso organismo. Essas reações, sem a presença de uma enzima, que é um catalisador natural, levariam aí anos para acontecer. E com a presença de uma enzima, que é um catalisador natural, isso acontece em questão de minutos. E é isso que permite com que o nosso metabolismo aconteça. Por exemplo, mas se a gente pensar do ponto de vista da engenharia química, nossa, craqueamento de petróleo, meu Deus do céu. A presença de um catalisador, ela é uma coisa que foi um divisor de águas aí para a humanidade. Tá? E a natureza, botei por último, né? A natureza dos reagentes. Então, tem coisas que são mais inertes, tem coisas que são mais propensas à reação química. Então, a natureza dos reagentes também importa. Tá? Agora, como que a gente mede a velocidade de uma reação química? E aí o paralelo que eu quero fazer com vocês é como é que a gente mede a velocidade de um carro? Né? Então, estamos falando de velocidade? Vamos falar de velocidade. Para vocês entenderem o que é uma velocidade de uma reação química, eu estou aqui fazendo um paralelo de... O nosso objetivo da disciplina é como medir, como estabelecer uma equação capaz de refletir a velocidade de uma reação química. E aí, como é que a gente mede a velocidade? Como é que mede a velocidade de um carro? A distância que ele percorreu num tempo. Muito bem. Então, velocidade, vou botar assim, distância por tempo. Né? Distância por tempo. Essa é a velocidade. Então, vamos lá. Vou até botar aqui, velocidade média, distância percorrida pelo tempo gasto.
Então vamos supor, fazer um gráfico aqui. Vamos pegar ali o pessoal de Torres ali. Vou botar assim, ó, tempo e distância. Tempo e distância. Acontece. Vamos supor que o nosso amigo João ou Gustavo, né? Não sei se o Gustavo está online, vão sair da Unesc, vão sair de Torres para ir para a Unesc. Então, aqui seria Torres. E aqui seria a Unesc. Beleza. No tempo zero, eles estão em Torres. De Torres até a Unesc, eu acho que deve levar umas 2 horas, será? Dá de carro 1 horinha. Uma horinha. Uma horinha. Melhor para fazer a conta. Quantos quilômetros? A gente arredonda pra 100, mas é 90 e... arredonda pra 100. Então, botar 100 aqui. 0 a 100. Nossa, com a conta muito barbada de fazer. Torres é o quilômetro 0, a Unesc é o quilômetro 100. Né? 100 quilômetros. Beleza, o que acontece? Ele sai de casa, no tempo 0, lá em Torres, e pega a avenida. O que acontece? Liga o cronômetro e a distância começa a acontecer e o tempo começa a passar. Né? Estou saindo, o tempo está passando e a distância está aumentando. O que acontece? Na saída de Torres deve ter um semáforo ali, alguma coisa. E aí, o que acontece? Luz vermelha acesa para o carro. Para o carro, o que acontece? O tempo continua passando e a distância não se altera. Está lá no semáforo, por exemplo. Aí, ele chegou na BR-101. BR-101, 110 km por hora é o limite, mas ele deve ter um carro potente, ele bota, sei lá, 150, 160, está com pressa, está atrasado. O que vai acontecer? Em um curto espaço de tempo, ele vai desenvolver aqui uma distância grande. Né? Aí, vem o radar. Tem que dar uma diminuidinha. O que vai acontecer? Isso aqui. Aí, liberou. Pegou uma carreta, vai mais devagar um pouquinho. Aí, acelerou. Aí chegou lá vai chegar na Unesc, por exemplo. Quase chega na Unesc. A velocidade dele vai ser mais devagar. Ele vai pegar e vai começar a diminuir a velocidade. Até que, vou botar aqui o paralelo. Até que ele entra na Unesc lá fincado, porque quer estacionar rápido. Ó, o que acontece? A velocidade aumenta. Ele percorre num curto espaço de tempo uma distância grande. Então, a velocidade de um carro no trajeto dele, de maneira bem qualitativa, é uma coisa mais ou menos isso aqui. Qual foi a velocidade média? Velocidade média, ó, distância percorrida pelo tempo gasto. Ele percorreu 100 km em 1 hora. Velocidade média, 100 km por hora. Para ele ter percorrido nessa velocidade média, teve momentos durante esse trajeto que ele ficou parado, então ele ficou a 0 km por hora. Teve momentos que ele ficou a 20, teve momentos que ele ficou a 150, teve momentos que ele ficou a 180, teve momentos que ele ficou a 50, teve momentos que ele ficou a 60. Né? Ou seja, ao longo do tempo, a velocidade mudou. Né? A velocidade média, beleza, pega a distância e divide pelo tempo. Agora, se eu quisesse saber a velocidade instantânea, né? Quando o tempo era, sei lá, tempo meia hora, mais ou menos aqui. Meia hora ele devia estar na BR. Né? 0,5 horas. Quando ele estava na BR, meu mouse está bem ruim. Quando ele estava na BR lá, ó, estava nesse tempo lá, ó, na meia hora. Qual era a velocidade dele aqui? Como é que a gente faria para saber a velocidade aqui?
Ora, se a velocidade é variação de distância por tempo, quilômetros por hora, é só eu pegar qual foi a variação da distância e dividir pela variação do tempo, no tempo meia hora. Só que eu quero saber exatamente meia hora. Se eu quero saber exatamente meia hora, eu pego a derivada. Eu pego aquela variação infinitesimal de distância pela variação infinitesimal do tempo. Né? Ou seja, a velocidade instantânea, né, essa aqui, vai ser a derivada da distância, assim, dividida pela derivada da distância pelo tempo. Né? Ó. Se eu for diminuindo, quando eu peguei e fiz a distância, a velocidade média, eu peguei esse 100 aqui e dividi pelo 1 hora aqui. Agora aqui eu vou pegar essa distância aqui, vou exagerar aqui, né? Vou pegar essa distância aqui e vou dividir por esse tempo aqui, infinitesimalmente em meia hora. Certo? Aí vai me dar a velocidade instantânea do carro naquele momento. É assim que funciona esses velocímetros digitais. Tá? É uma derivada que está sendo feita direto ali no computadorzinho do carro. Tá? Então, quem tem aqueles carros mais modernos com mostrador digital, é assim que funciona. Tá? Aí tu vai tendo a velocidade instantânea do carro ali. Beleza. Bom, então sabemos que velocidade é variação de distância por variação de tempo. E sabemos que a gente tem que tomar a derivada se a gente quiser saber a velocidade instantânea. Bom, e o que interessa para nós? A velocidade de uma reação química. O que é isso? O que é a velocidade da reação química? Velocidade de uma reação química, vai estar depois no outro slide, mas eu vou falar para vocês, é variação de concentração no tempo. Variação de concentração no tempo. Então, isso é velocidade de uma reação química. É o quanto a concentração mudou ao longo do tempo. Fazendo analogia de novo ao carro, né, eu vou pegar quanto a concentração variou durante um determinado... Vou dividir pelo intervalo de tempo e vou saber qual é a velocidade de uma reação. Essa é a velocidade média de uma reação. Por exemplo, essa que está aí, ó, a reação de decomposição do ácido iodídrico, né, se decompondo hidrogênio e iodo. E olha só, em 100 segundos, a concentração saiu de 4 milimol, ácido iodídrico, saiu para 4 milimol e foi para 3,5 milimol. E a pergunta é, qual é a velocidade média da reação? Ó, a velocidade média da reação vai ser final menos inicial. Final, 3,5 menos 4,5 dividido por 100. Isso aqui vai me dar 3,5 menos 4,5. Ô, professor, acho que é 4 ao invés de 4,5. 4. Muito bem. Vai dar meio. Dividido por 100, vai dar 5 vezes 0 é menos 3. E o sinal negativo. Ó. Milimol por litro por segundo. Aqui é segundo. E aqui é milimol por litro. Então, veja bem. Por que o sinal negativo? Porque nós estamos... Ele nos deu os dados ali, ó, da concentração do ácido iodídrico. E ela diminuiu de 4 para 3,5. E sinal negativo significa consumo. Tá? Então, sinal negativo aqui, ó, consumo de ácido iodídrico. Isso aqui quer dizer o seguinte, que, em média, 5 vezes 10 na menos 3, ou 0,005 milimol por litro, desapareceu 0,005 milimol para cada litro por segundo de ácido iodídrico. Esse é o significado dessa velocidade média da reação. Ou seja, pega lá 0,05 milimol em 1 litro, isso desapareceu por segundo, em média. Tá? Essa foi a velocidade média da reação. E a notícia que eu vou dar para vocês é a seguinte: isso aí não nos interessa. Tem um interessezinho lá e tal para conhecimento básico. Mas para nós, não interessa a velocidade média da reação. Assim como não interessa aqueles 100 km por hora como média lá, não interessa.
Interessa para nós a velocidade instantânea. Nós precisamos de um modelo, né, que me diga no tempo, sei lá, no tempo 30 segundos, qual era a velocidade da reação. No tempo 10 segundos, qual era a velocidade da reação. Tá? Quer saber em determinado tempo. Nós precisamos de uma equação. Tá? Nós precisamos de uma equação. Por isso, nós vamos estudar cinética química. Beleza. Então, vamos definir a velocidade de uma reação. Variação da concentração de um dos reagentes ou produtos dividido pelo tempo que a mudança leva para acontecer. Tá? Então, essa é a definição da velocidade da reação que eu tinha falado para vocês até agora. E aí é o seguinte, a velocidade vai dizer para nós o que é o seguinte, quanto ou quão rápido uma quantidade de matéria, um número de mols, de uma espécie está sendo consumida para formar outra espécie. O que é uma espécie química? É uma coisa, né, um componente, um elemento químico que tem uma identidade. Ainda não disse nada. O que é a identidade? É o tipo, é o número e é a configuração dos átomos da espécie. Veja bem, olha as definições aí. Para a gente dizer que a reação química ela aconteceu, então uma quantidade que a gente consiga detectar dessa espécie química, né, ela se transformou em outra coisa, ou seja, ela perdeu aquela identidade, ou seja, mudou o tipo, mudou o número ou mudou a configuração dos átomos da espécie. Então ela perdeu a identidade e adquiriu uma nova forma. É isso que acontece na reação química. Agora, como é que se perde a identidade? Então, tem 3 maneiras aí de perder a identidade. Decomposição, combinação e isomerização. O que é isso? Bom, como eu havia falado para vocês, né, essa taxa de consumo, ou lei de velocidade, né, taxa e velocidade são palavras análogas aqui para nós, qual o número de moléculas daquela espécie, por exemplo, A, né, que perdeu a identidade por unidade de tempo e volume, por meio da quebra ou recomposição, né, das ligações químicas durante o curso da reação. Então, tem 3 maneiras. Uma reação pode ser de decomposição, pode ser uma reação de combinação e pode ser uma reação de isomerização. Como assim? Ó, uma reação clássica de decomposição. Ó. A se decompondo em B mais C. Uma reação de combinação. A mais B dando C mais D. Isomerização. A dando B. Né? As reações químicas podem ser dessa forma. Nessas 3 classes. Pode se decompor, pode se combinar, pode isomerizar. Então, 3 maneiras básicas. Bom, e aí, como é que a gente faz para estabelecer uma lei de velocidade, ou seja, uma equação, a partir dos dados experimentais que a gente tem? Né? Ou seja, nosso objetivo é fundamental nessa primeira parte da disciplina, é sair daqui com... eu tenho lá os dados experimentais e eu quero sair de lá com uma lei de velocidade. E aí, como é que faz isso? O que são esses dados experimentais? Então, vamos lá. Eu venho aqui e faço o seguinte. Eu vou lá para o laboratório. Vou para o laboratório. Vou lá no laboratório. E eu vou fazer uma reaçãozinha química aqui no becker. Peixinho. Vou fazer uma reação assim, ó. A mais B, então C mais D. Certo. Beleza. Coloquei o A e o B aqui e disparei o cronômetro. Aí, vou dar o gráfico aqui para nós. Concentração em função do tempo. Concentração, vou medir a concentração do A. Qual a diferença eu medir a concentração do A ou concentração do B? Pela estequiometria, se desaparecer 1 mol de A, vai desaparecer 1 mol de B, então dá na mesma. Então eu vou medir a concentração do cara que é mais fácil de eu medir.
de repente o A é mais fácil de eu medir, como assim? Medir a concentração. Vamos lá. Disparei o cronômetro tempo 0. Eu venho aqui, tiro uma amostra, sei lá, pego uma pipeta, por exemplo, e tiro uma amostrinha, uma alíquota. E vou fazer uma análise de concentração. Pode ser uma titulação, pode ser usar cromatografia, por exemplo, pode ser um espectro ultravioleta, uma maneira que eu consiga medir a concentração. Tá? Fase líquida é fácil. Tá? Gás também tem outros jeitos que também é bem fácil. Então, depende da reação que eu estou processando. Vamos supor que seja, sei lá, eu vou usar ultravioleta, uma técnica de caracterização. Eu tirei uma amostrinha daqui, sei lá, fazer uma flechinha assim. Fiz a amostragem. Peguei aqui a amostragem. Fiz a amostragem. Tirei uma alíquota. Fui lá e vi a concentração de ar. No tempo 0, sei lá, deu esse valor aqui. Aí, passou 1 minuto, eu tirei mais uma amostrinha, fui lá no detector, vi a concentração. Deu essa aqui. Passou mais 1 minuto, eu fui lá, tirei mais uma amostrinha, fui lá, fiz o ultravioleta e deu esse pontinho aqui. Fui lá, passou mais 1 minuto, fui tirando a amostra e vendo a concentração e fiz um gráfico. E ficou dessa forma aqui. Então, tá aqui meus dados experimentais. Isso aqui são dados experimentais. Tem erro experimental, tem tudo aí. O objetivo. Qual é a velocidade de consumo de ar? Então, vamos definir aqui. Em cinética química, velocidade a gente representa não com a letra V, tá? A gente representa com a letra R. Então, começamos os formalismos aí. E esse R pode ser maiúsculo, pode ser minúsculo. Eu vou usar o R minúsculo, que é o R do livro do Fogler. Poderia ser maiúsculo? Poderia. Alguns livros trazem maiúsculo. O R minúsculo. Meu R minúsculo é assim, ó. Aqui no PowerPoint. Então, RA. RA. Precisamos definir uma equação a partir desses dados experimentais que reflitam, né, que nos dê ali, esteja contabilizando os fatores que afetam a velocidade da reação química. Certo? Como é que eu vou fazer isso? Porra, eu tenho ali dados experimentais de concentração em função do tempo. Só isso? E aí, como é que tu quer levar em conta todas as coisas que podem estar afetando a velocidade da reação química ali? Seguinte forma. Primeira coisa, nós vamos usar a lei da ação das massas, que é a primeira coisa que eu expliquei para vocês na aula de hoje. A velocidade de uma reação química, ela é proporcional à concentração dos reagentes elevada a expoentes experimentalmente determinados, certo? Se a velocidade, né, de consumo de ar, ela é proporcional às concentrações dos reagentes, então eu vou botar aqui, ó, concentração de A vezes concentração de B. Certo? Bom, quais são os outros fatores que eu falei para vocês que afetam? O primeiro que eu falei para vocês foi temperatura. Então, alguém falou ali, não foi eu, alguém disse, ó, temperatura afeta. Então, tem que ter temperatura aqui. De que maneira a temperatura aparece na lei de velocidade? Aparece com a letra K. Como assim a letra K? Já vou falar dela. E essas concentrações, elas têm impactos diferentes na velocidade de ar, que são os expoentes. Os expoentes eu tenho que determinar experimentalmente. Então, está aqui o experimento, eu vou ter que determinar esses expoentes. Vou chamar esse expoente aqui de alfa, que é o clássico, e vou chamar o expoente da concentração de B ali de beta. Também é clássico chamar de alfa e beta. Alfa, beta, gama. Agora, vou dizer para vocês alguns formalismos e vamos dar nome aos bois. Tá? R é a velocidade. E outra coisa, mais um formalismo. Escrito dessa forma, né, quando eu resolver isso aqui, vai dar um número positivo. O A ele está sendo consumido, a concentração dele está diminuindo. Então, ó, sinal negativo. Então,
posso botar o sinal negativo aqui, como eu posso botar o sinal negativo aqui. Tanto faz, as duas maneiras são certas, obviamente, sinal lá ou sinal aqui. Só que quando ele aparece na frente aqui, ó, fica mais evidente para quem está lendo que o A é um reagente, porque ele está sendo consumido, então sinal negativo. Isso aqui que eu coloquei para vocês é a lei da ação das massas. R é a velocidade da reação, então, ou taxa reacional, a velocidade da reação. K. Quem é esse K? Esse K é o seguinte, ele chama constante de velocidade, ou um nome que eu gosto mais de velocidade específica de reação. Então, vamos chamar assim, ó, de velocidade específica tem alguns autores que chamam de constante de velocidade. Eu não gosto, porque não é uma constante. Depende da temperatura, tá? Velocidade específica de reação ou constante de velocidade. Depende da temperatura, tá? Então, aqui, ó, ela é função da temperatura. Então, aqui, nessa constante de velocidade, está o impacto da temperatura, tá? Depende da temperatura. Como é que se relaciona essa velocidade específica de reação com a temperatura? Assim, ó. Se eu botar a temperatura num eixo e botar a velocidade específica em outro, a dependência é uma coisa assim, ó. Tá? Exponencial. É exponencial. Exponencial. Então, olha só. Eu tenho a velocidade de consumo de ar, que ela vai ser uma constante que depende da temperatura, né? E a multiplicação das concentrações, ou seja, quanto mais concentrado em A, quanto mais concentrado em B, maior a velocidade da reação, e ainda o impacto delas depende de um expoente que eu tenho que determinar experimentalmente. Ok? Veja bem em que mundo nós estamos nos metendo. Nós temos dados de concentração em função do tempo, experimentais, que a gente foi para o laboratório, tirou, fez a amostragem, colocou num gráfico, vimos aqui como é que é esse comportamento. E aí, eu sei que a velocidade da reação ela é proporcional a essas coisas aqui. Tá? E aí, o que fazer? Ora, eu falei para vocês que a velocidade instantânea de um carro é uma variação infinitesimal de distância pela variação infinitesimal do tempo. Falei que a velocidade da reação química é essa variação de concentração em função da variação do tempo. Então, ó, por definição, a velocidade da reação é a variação infinitesimal da concentração de A pela variação infinitesimal do tempo. Então, é um dCA/dt, a velocidade da reação. Beleza, a velocidade da reação é um dCA/dt. Mas a lei da ação das massas nos diz que a velocidade da reação é isso aqui, né? K, concentração de A elevado na alfa, concentração de B elevado na beta. Alfa e beta, outros nomes, né? Alfa e beta, alfa e beta. Vou escrever que fica mais fácil do que eu escrever com a caixa de texto. Ordem. Ordem reacional. Em relação a diminuir aqui para aparecer apertadinho.
a ordem global deixa eu só botar aqui, é alfa mais beta. Então, esses são os nomes aí. Os expoentes, então, as concentrações a gente chama de ordem reacional. Tá? Então, se alfa tiver o valor de 1, por exemplo, pode ter qualquer valor, geralmente é um valor entre 0 e 3, tá? Esse alfa e esse beta também tem um valor geralmente entre 0 e 3. Se for 1, que é bem comum ser 1, às vezes também pode ser 1,5, 0,5, enfim. A gente diz que a reação ela é de primeira ordem, se for 1. Se o alfa valer 2, a reação é de segunda ordem em relação a A. E aí, por exemplo, se alfa vale 1 e beta vale 2, a ordem global da reação é uma reação de terceira ordem. Então, a ordem reacional, ela, dizer assim, ela reflete uma coisa chamada molecularidade, mas depois eu vou falar disso aí. Tá? Não vamos botar muita coisa agora, essa primeira aula. Beleza. Então, o nosso objetivo, qual é o objetivo da disciplina nesse momento? Nós, a partir dos dados experimentais que estão colocados ali de concentração em função do tempo, descobrirmos qual é o valor de K, que é a velocidade específica da reação, qual é o valor de alfa, que é a ordem de reação em relação a A, e qual é o valor de beta, que é a ordem reacional em relação a B. Então, temos que descobrir quais são esses valores a partir dos dados experimentais. Como é que a gente faz isso? Bom, eu vou pegar os dados da concentração em função do tempo e vou tomar a derivada, porque eu sei que a velocidade é uma variação de concentração em função do tempo de maneira infinitesimal. Ó, então, dCA dt vai ser o quê? Olha lá. Menos RA. Se eu passar o menos para lá, fica RA igual a menos KCA, KCA alfa de beta. Ó. RA, só fiz a igualdade aqui. Ok? Ora, agora eu tenho uma expressão matemática e aqui eu posso ter outra. Como assim? Ora, eu passo aqui uma linha, pode ser um polinômio, ou pode ser outra coisa aí, a gente vai estudar, e vou aplicar alguns métodos de diferenciação. Eu vou ensinar para vocês 3 maneiras de diferenciar. Tem mais. Mas eu vou ensinar 3 maneiras de diferenciar. Ou seja, 3 maneiras de derivar. Você deve ter feito aí nas disciplinas de cálculo, o professor já deve ter ensinado vocês a tirar as derivadas. Vou ensinar de novo aí, ou talvez vocês não tenham visto as maneiras que eu vou mostrar aqui. Não sei como é que ele fez lá. Mas aí vou ensinar vocês a tirar essas derivadas no primeiro momento da disciplina. 3 maneiras. Então, 3 aulas nós vamos estudar os métodos diferenciais. Depois, numa aula, eu vou ensinar vocês uma outra forma, que é usar a integral. Então, método integral. Então, nós vamos usar derivadas e vamos usar a integral. Ok? Bom, o que eu quero para a aula de hoje? Eu disse que eu ia até às 11 e já são quase 11. Eu vou direto ao ponto. Talvez eu não consiga cumprir isso aí, mas eu queria falar sobre um conteúdo que é a lei de Arrhenius. Tá? Lei de Arrhenius. O que acontece? Nas próximas aulas, nós vamos ver excessivamente isso que eu mostrei agora. Estou dando só um breve escopo aqui para vocês. Antes de estudar, né, isso aqui, né, como diferenciar, né, como tirar derivadas, eu vou ensinar vocês a lei de Arrhenius. O que é a lei de Arrhenius? Ora, é a expressão matemática que define a dependência da velocidade específica de reação com a temperatura. Tá? Isso é a lei de Arrhenius. A lei de Arrhenius ela é escrita da seguinte forma. Vou apresentar para vocês, depois tem um slide ali falando sobre ela. Mas ela é uma coisa assim, ó, K igual a
E elevado na menos energia de ativação sobre a constante dos gases vezes a temperatura. Olha aqui a temperatura aparecendo. Na real, essa expressão aqui, ela fica assim, ó. Então, só voltar. Vou botar mais um slide aqui. Só para ilustrar bem. Ó, menos RA é igual a K, vou deixar um espacinho, concentração de A elevado na alfa, concentração de B elevado na beta. E aí, aqui, ó, seria o K. O K é isso aqui, ó, é A, que não é o A da coisa, é o fator pré-exponencial. Vamos confundir, né? Menos energia de ativação, RT. Esse A aqui não é esse A aqui, não tem nada a ver com esse A, é o fator pré-exponencial. Mas é muita informação para um dia só, eu acho. Já deve estar dormindo. Bom, outras definições básicas. Antes da gente, acho que eu estou dando muita informação para um dia só. Professor, Manda. só uma dúvida. No caso, o que o professor estava escrevendo ali agora era uma continuação da equação que a gente estava vendo antes? Sim, ó. Isso aqui, ó, é o K. Esse negócio aqui, ó, deixa eu circular com outra cor. Tá. Consegui. Deixa eu pegar. Ó, isso aqui, ó, é o K, seria o K, CA na alfa. Eu estou mostrando para vocês como depende da temperatura. Né? Que é o nosso objetivo primeiro aqui da disciplina é estudar qual é o impacto, né, da temperatura na reação. Né? E aí ela altera a reação dessa forma, tá? Pela lei de Arrhenius. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Bom, outra definição básica aqui. Reação reversível e reação irreversível. Deixa eu só ver onde é que está o negócio da lei de Arrhenius. Eu acho que eu botei muita informação para uma aula só. Vai passar do meio-dia se eu ficar nessa velocidade aqui. Vou tomar uma decisão aqui com vocês. Vou fazer o seguinte. Eu vou só falar sobre reação reversível e irreversível, e na aula que vem eu começo a falar só da lei de Arrhenius, porque senão vocês não vão pegar como eu quero que vocês peguem isso aqui, porque já foi muita informação do dia só, você já deve estar cansado de mim. Daí vocês podem fazer a leitura disso aqui e a atividade 1 a gente deixa para outra semana. Pode ser? Pode. Eu acho que fica melhor. Daí eu deixo, nessa primeira semana eu não boto atividade nenhuma. Daí cancelo aqui, porque senão nós vamos passar do meio-dia. Deixa eu só, para finalizar a aula, tá? São 11 e pouco. Para finalizar a aula, nós vamos discutir o que é reação reversível e o que é reação irreversível. Existe reação irreversível? Acho que sim, né? Quando uma reação que tu vai queimar alguma coisa, não dá para reverter. Esses dias eu vi um pessoal que estava fazendo, a partir do dióxido de carbono, fazendo gasolina. No preço que está, daqui a pouco eles vão fazer gasolina até do xixi, eu acho. Mas vamos... Mas é possível, sim, fazer esse caminho de volta, tá? O grande problema, é que... tu falou o exemplo da combustão, é um exemplo, claro, mais clássico de uma coisa irreversível, né? Mas se eu pegar pela termodinâmica, eu conseguiria pegar ali o dióxido de carbono gerado, pegar ali claro que daí fisicamente as cinzas estariam nessa equação, mas não dessa maneira. Pensando pela termodinâmica, a reação
de combustão, né? Alguma coisa que tenha carbono reagindo com oxigênio para gerar dióxido de carbono e água. Se eu pegar dióxido de carbono e fazer reagir com água para voltar a ser essa coisa que tinha carbono junto com as cinzas e tal, fazer o caminho inverso, vamos dizer assim, do ponto de vista prático, impossível, né? E aí a gente diz que a reação ela é irreversível. Por quê? Porque o equilíbrio, aí vamos pegar o equilíbrio, né? O equilíbrio termodinâmico, ele está tão deslocado, mas tão deslocado para os produtos, que numericamente é impossível da gente fazer um retorno. A constante de equilíbrio da reação é uma coisa tipo 10 na 13. É uma coisa com muitos zeros. É 1 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 13 zeros aí para. E isso, né, bota aí que é como se fosse a definição do infinito. É muito difícil fazer o processo inverso. Então a gente pode dizer que o equilíbrio está tão deslocado na direção dos produtos que é impossível de ser revertido, e a gente diz que a reação ela é irreversível, tá? Nesse caso. Bom, e aí como é que a gente estabelece a velocidade de uma reação? Como é que a gente define aí, né? Vou mostrar para vocês como é que a gente tira uma velocidade de uma reação, né? E aí, quando ela é reversível, como é que a gente faz também, tá? Para exemplificar, eu vou fazer o seguinte, vou usar esse exemplo aqui, que está lá no nosso livro-texto, tá? Que é uma reação de decomposição. Ó. Isso aqui é a molécula de benzeno que está se decompondo em duas coisas. Ó. Aliás, minto, ela está se combinando, tem duas moléculas de benzeno. Uma molécula de benzeno está reagindo com outra para dar essa bifenila aqui com hidrogênio, perdão. Decomposição. Não deixa também de ser uma decomposição, seria uma decomposição-combinação. Né? Porque uma molécula está se combinando com a outra, mas são idênticas. Bom, vamos deixar essa definição aqui em aberto. Mas olha só. Para a gente discutir isso aqui, ele está botando assim, vamos considerar essa reação em fase gasosa como sendo elementar e reversível. Eu não falei para vocês o que é elementar. Tá? Então, vamos lá. Existe uma definição de reação elementar. O que é uma reação elementar e o que é uma reação não elementar? Super importante esse conceito. Não havia falado para vocês antes daí. Uma reação elementar é aquela que acontece numa única etapa. Tá? Quando a reação ela é elementar, né, os coeficientes, os expoentes, que aqueles que a gente estava vendo, o alfa e o beta, eles são idênticos a os coeficientes estequiométricos. Tá? Então, uma reação, quando a gente olha assim, olha a reação química, como eu estou vendo aqui, aí eu já consigo enxergar os coeficientes, os expoentes da equação que a gente vai tirar. Eu vou pegar esse exemplo aqui, ó, botando em símbolos, 2B dando D mais H2. Então, esse C12H10 ele chamou de D, e o H2 ele continua com H2. Ó, considerando a reação elementar, ó, puxei aqui, ó, quando a reação é elementar, eu vou escrever, ó, menos RB, por quê? Porque a velocidade de decomposição do B, que é o benzeno, é elementar. Boto a constante, que vai contabilizar aqui a nossa reação química, né? Porque ela não ia ser só igual à concentração. Né? Então, eu vou botar aqui concentração de B. E aqui eu colocaria alfa, né? O que acontece? Como a reação é elementar, alfa é igual a 2. Isso foi a consideração do problema. Então, CB quadrado. Ó. Isso aqui é a cinética de uma reação elementar. Então, se ele está elementar, a gente faz dessa forma. O que acontece? Existem reações que exibem uma cinética elementar, mas não são elementares, acontecem em mais de uma etapa. E aí, coincidentemente, ela tem uma cinética elementar, em alguns casos. E existem reações que são elementares, mas não têm uma cinética elementar também, vale. Mas em engenharia química, quando a gente diz, ó, reação elementar, o expoente
é igual ao coeficiente estequiométrico. Tá? Assim como o inverso. E aí, outro formalismo, ele chamou de KB, né, a constante de velocidade da reação direta. Então, eu vou botar assim, ó, KB. Ó. E a inversa? A inversa é formação de B. Então, ó, formação de B, eu não vou botar o menos, eu vou botar assim, ó, RB. Ela vai ser proporcional à constante. Que constante? Constante da inversa, ó, K menos B. Ele chamou de K menos B. Menos só, não quer dizer que está fazendo a subtração, é só para dizer que é inversa. K menos B vezes a concentração de B vezes a concentração de hidrogênio. Olha só. Os expoentes, aqui é 1 e aqui é 1. Por quê? Porque o coeficiente estequiométrico aqui é 1 e aqui o coeficiente estequiométrico é 1. Então, veja, reação elementar, os expoentes são iguais aos coeficientes estequiométricos. Tá? Essa aqui é a direta e essa aqui é a inversa. Atente aos sinais, ó. Menos é porque o B está sendo consumido na direta, mais porque o B está sendo produzido na inversa. Isso aqui é uma balança. À medida que o benzeno vai se transformando em bifenila e hidrogênio, a bifenila e o hidrogênio reagem para formar benzeno. Então, é uma balança. Nosso trabalho, claro, é produzir aquilo que a gente deseja. Se a gente tem hidrogênio e bifenila e quer produzir benzeno, a gente vai tentar favorecer isso aqui, né? Olha só, se eu aumentar a concentração de D e concentração de hidrogênio, eu vou formar mais benzeno. Se eu aumentar a concentração de benzeno, vai aumentar a taxa de consumo de benzeno. Então, isso é uma reação reversível. Por definição, assim, ó, RB, vou botar 3 pontinhos. E vou escrever que fica mais fácil com a caixa de texto aqui. É a direta mais a inversa. Por definição, a velocidade de uma reação é a velocidade da direta mais a velocidade da inversa. Qual é a velocidade da reação direta? Ó, vou botar aqui, ó. RB, então, vai ser a direta. Vou botar esse menos para cá. Vou botar a direta, vai ser, ó, menos KB vezes concentração de B ao quadrado, porque é elementar, mais a inversa. K menos B, que é o coeficiente, a velocidade específica de reação inversa, vezes a concentração de D, vezes a concentração de hidrogênio. Está aqui a nossa velocidade de reação para uma reação reversível elementar. O que acontece? A gente não representa ela assim, tá? A gente faz mais uma manipulação algébrica aqui. Como? Vou botar aqui, ó. Isso aqui já é o formalismo. Assim já está certo, mas a gente representa, ela vai aparecer para vocês, vocês já vão se acostumando da seguinte maneira. A gente coloca em evidência a velocidade específica de reação, que é esse K aqui, da reação direta. Eu vou colocar ela em evidência aqui, ó. Assim, ó, menos KB, e vou abrir parênteses. Ó, vai ficar CB ao quadrado, mais deixa eu só fazer, aliás, mais não, menos. É a borracha. Menos esse K menos B sobre KB vezes concentração de D, concentração de hidrogênio. Ó, tá na mesma, vai ficar menos, vai ficar
menos CD, KB, CD quadrado, menos com menos vai dar mais, vai cortar com esse aqui, corta com esse aqui, vai sobrar o K menos B, CD, CH2. Então, essa é a maneira de representar. Agora eu vou apresentar para vocês uma coisa chamada constante de equilíbrio, que é esse aqui, ó. Botei um tracinho em cima, porque ele é maiúsculo, que é a constante de equilíbrio. Ela é a velocidade específica da reação da direta sobre a velocidade específica da reação inversa, K menos B. Seria esse sobre esse, é o KB. Esse sobre esse. Ok? Então, vou botar aqui RB, vou escrever aqui para vocês, constante de equilíbrio. Equilíbrio. É horrível escrever com mal, meu Deus. Vamos lá. Vou escrever agora em termos da constante de equilíbrio. Então, vamos lá. Menos KB, CB ao quadrado, menos, ó, CD, CH2, sobre a constante de equilíbrio da reação. Vou fazer grandão aqui para diferenciar que é um K maiúsculo. Ficou embaixo, porque, por definição, a constante de equilíbrio ela é KB sobre K menos B. Então, K menos B sobre KB, o inverso vai para baixo. Beleza. Está aqui a velocidade de uma reação reversível, a gente pode expressar dessa forma. Certo? Bom, e aí eu falei da constante de equilíbrio. Para finalizar a aula, só para finalizar a aula, daí não vou dar atividade, eu ia para outro conteúdo, mas já, eu acho que a gente está se estendendo demais. Para finalizar aqui o negócio, vamos fazer uma análise. O que é o equilíbrio termodinâmico? Vou botar aqui um novo slide. O equilíbrio termodinâmico. O que é a condição de equilíbrio? A condição de equilíbrio termodinâmico é a seguinte: não quer dizer que as coisas estejam paradas, né? Quer dizer que as coisas estão equilibradas. Ou seja, a quantidade, vou botar assim, a quantidade de D, deixa eu pegar aqui, a quantidade de D que reage com hidrogênio, né, de bifenila que reage com hidrogênio, para formar benzeno, é a mesma quantidade de benzeno que reage com outra molécula de benzeno para formar a bifenila e o hidrogênio. Isso aqui, pensa mais ou menos um barco afundando e o pessoal tirando a água de dentro do barco com um balde. E o barco não afunda e nem boia. Ele fica flutuando com um pouco de água dentro. Esse é o equilíbrio termodinâmico. A mesma quantidade de água que entra no barco é a mesma quantidade de água que os caras lá tiram de baldinho, né? As coisas estão paradas? Não estão paradas. Tem uma pessoa, várias pessoas tirando água de balde, mas tem um buraco que está entrando água. Então, de maneira global, o barco não afunda. Ele fica parado, ele fica flutuando. Mas a condição ela não está parada. Isso é o equilíbrio termodinâmico. A reação química ela não para, mas a gente não percebe mudanças de concentração. Eu vou lá e meço a concentração de benzeno, é a mesma hoje, é a mesma daqui 10 minutos, é a mesma daqui uma semana. Eu vou lá e meço a concentração de hidrogênio, agora, daqui a pouco eu meço daqui uma hora, é a mesma, daqui 10 horas é a mesma. Então, quer dizer, a reação ela não está acontecendo. Quer dizer, a reação está acontecendo,
mas eu não estou conseguindo detectar mudança de concentração, ou seja, ela atingiu o equilíbrio. Se atingiu o equilíbrio, não vai mudar mais as concentrações, e aí se eu estiver querendo formar, por exemplo, hidrogênio, eu tenho que mexer no equilíbrio termodinâmico para que eu consiga, de alguma forma, aumentar a concentração do produto que eu desejo. Então, tem que alterar o equilíbrio. E aí, como é que altera o equilíbrio? Tem várias formas. Vou falar de uma agora, que é com relação à temperatura. Então, olha só que interessante. Deixa eu pegar a caneta aqui. Bom, no equilíbrio, então, ó, dei a definição de equilíbrio termodinâmico para vocês. No equilíbrio termodinâmico, o que acontece? Velocidade é zero. Todas as velocidades são nulas. No equilíbrio. Importante essa informação, no equilíbrio. A reação não está acontecendo? Está acontecendo. Só que a direta, a quantidade da direta é igual à quantidade da inversa. Ou seja, esse termo aqui está igual a esse aqui, e aí o valor líquido aqui é zero. Isso aqui mais isso aqui dá zero. No equilíbrio. Só no equilíbrio. Então, se no equilíbrio é zero, ó, pegando a nossa expressão, RB igual a zero, vou passar KB para o outro lado, ó, vou botar bem certinho para vocês. Zero sobre menos KB é igual. Vamos aqui. CB quadrado menos CD, CH2, K maiúsculo, que é a constante de equilíbrio, KB. Zero sobre KB é zero. Conclusão, já vou isolar KB aqui. Isolando, ó, passa para o outro lado, passa KB para cima. Eu não sei se vocês conseguem enxergar da maneira que eu estou fazendo. Vou fazer o passo a passo aqui para vocês, né? Ó, CD, C, H2 sobre KB é igual a CB quadrado. KB vai ser CD, CH2 sobre CB quadrado. Essa é a constante de equilíbrio, né? Vocês devem já ter visto em alguma disciplina, até mesmo lá no ensino médio, né, que a constante de equilíbrio ela pode ser expressa dessa forma, ela é consistente com a termodinâmica. Concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes elevado ao expoente, claro, se a reação for elementar. Concentração dos produtos multiplicada dividido pelas concentrações dos reagentes. Essa é a constante de equilíbrio. Interessante, né? Tá na mesma. O que acontece? Se eu quiser alterar o equilíbrio, vamos fazer para finalizar a aula. Finalizar. Para finalizar a aula é o seguinte. Se eu quiser alterar o equilíbrio termodinâmico, vamos supor, vou pegar a reação aqui de novo. Vou botar ela aqui. Ó, essa reação que eu estou colocando aqui, vamos fazer essa seguinte reflexão. Vamos supor, né? Vamos supor que a reação direta é exotérmica. Vamos supor que para cá ela é exotérmica. E para cá ela é endotérmica. Vamos fazer a seguinte reflexão. Vou botar aqui temperatura e vou botar aqui a nossa constante de equilíbrio. Altamente dependente da temperatura. Altamente dependente. Ora, se a reação ela é
exotérmica, a direta, e a endotérmica, ela é a inversa, ela é endotérmica, o que vocês acham? Se aumentar a temperatura, o que vai acontecer com a constante de equilíbrio? O que vai acontecer com a constante de equilíbrio? Olha só, uma reação exotérmica favorecida pelo abaixamento da temperatura e uma reação endotérmica, ela é favorecida pelo aumento da temperatura. Né? Se eu aumentar a temperatura, vai favorecer reagentes. Né? Se eu aumentar a temperatura, vai favorecer reagentes. Então, eu desloco o equilíbrio na direção dos reagentes. Se eu baixar a temperatura, eu desloco o equilíbrio na reação na direção dos produtos. Então, essa é a balança. Aumentei a temperatura, vou favorecer na direção dos reagentes. O que acontece? A concentração de B vai aumentar, né? E aí é elevado ao quadrado. Se a concentração de B aumenta, desses caras aqui vai, obviamente, diminuir, KB diminui. Então, ó, reação exotérmica tem esse comportamento aqui. Ó. ISO. E aí, se eu diminuir a temperatura, vai fazer o quê? Aliás, se a reação for endotérmica, o que acontece? Agora vocês já mataram a charada, né? Se a reação for endotérmica, ó, vai favorecer, se aumentar a temperatura, né? O que vai acontecer? Tá certo isso? Se aumentar a temperatura e a reação for... Quando a gente aumenta a temperatura, a gente favorece a reação endotérmica. Né? Então, o que eu fiz ali está errado. Né? Ou tá certo? O que vocês acham? O desenho do gráfico tá errado, né? É. Não é exotérmica. Tá. Para ver se vocês estão ligados. Ó, se a reação, eu supus ali, a suposição, né? A reação direta é exotérmica, eu aumento a temperatura, favorece produtos. Favorece produtos, vai melhorar, vai aumentar essa concentração aqui. Né? Agora, se eu aumentar a temperatura da reação endotérmica, ou seja, a reação exotérmica, se eu aumentar a temperatura, favorece produtos. Agora, quando a reação é endotérmica, se eu aumentar a temperatura, vai favorecer produtos, tá certo? Vai aumentar a concentração de D, vai aumentar a concentração de hidrogênio, vai diminuir a concentração de B. O que vai acontecer? Esse KB aumenta. Tô certo? Essa aqui é a endo. Essa é a nossa análise. Pegaram? Exotérmica. Se aumentar a temperatura, favorece a formação de benzeno. Endotérmica, se eu aumentar a temperatura, essa aqui é endo, vai favorecer a formação de produtos. Exo, se a tendência da reação ela é gerar calor, quanto mais eu baixar a temperatura, melhor. Entendido isso? Deu, pessoal, aí. Cadê a turma? Tá todo mundo vivo aí, ó. Achei que tava só eu.
Assim, ó, pessoal, vamos encerrar aqui, ó. Deixa eu só chegar na finaleira aqui. Eu ia passar mais esse conteúdo, ia entrar na lei de Arrhenius, mas eu acho que vocês já devem estar saturados de mim já por hoje, tá? Aí, assim, a atividade que eu tinha feito a proposta para ser postada até semana que vem, deixa quieto, tá? Deixa quieto, vamos começar na semana que vem, tá? Senão é muita informação para um dia só, esse conteúdo eu vou deixar para a gente abordar na semana que vem. Achei que daria tempo, mas a gente acabou vou botar aqui. A gente acabou indo muito mais além, gastando muito tempo, certo? Deixa eu só ver um negócio aqui. Parei a apresentação. Então, acho que por hoje, acho que está de excelente tamanho pelo conteúdo que foi abordado. Acho até que foi informação demais para um dia só. Eu vou colocar ali no Moodle daqui a pouquinho essa aula de hoje, tá certo? E aí a gente se encontra na semana que vem ainda de maneira remota e depois a gente vai para o presencial híbrido, certo? Tranquilo, pessoal? Sim. Beleza? Então é isso, desejar um bom final de semana para vocês e um abraço, tá certo? Bom final de semana, Larissa. Tchau, Bruno. Tchau, Juliana. Valeu, Joana. Valeu.